tudo bem com vocês? Hoje voltamos para mais um vídeo especial e com uma convidada super especial. A nossa convidada de hoje é enóloga e doutora em Ciências dos Alimentos, a professora Carolina Panseri. Vai explicar para a gente no vídeo de hoje sobre as indicações geográficas do mundo do vinho. O vídeo de hoje será disponibilizado em duas partes. Na primeira falaremos sobre as indicações geográficas e na segunda parte a Carolina vai falar sobre a mais nova indicação de procedência que saiu para Santa Catarina. A indicação de procedência Vinhos de Altitude de Santa Catarina. Então não percam essa entrevista. Seja bem-vinda, Carolina. Estamos muito felizes com a sua participação aqui no canal, reforçando a parceria entre alunos, professores e instituição. Então, para começar e já deixar o nosso público por dentro do assunto, explica pra gente, Carol, o que seriam as indicações geográficas e se elas existem apenas no mundo dos vinhos? Olá, Milena e aprendizes do vinho. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para responder essas perguntas. Então vamos lá, vamos começar. As indicações geográficas são formas de proteger a origem e identidade de um produto ou serviço. Elas são aplicadas a uma região ou local geográfico que ficou conhecido por um produto ali desenvolvido. E ainda podem ser aplicadas para aquelas regiões em que as características geográficas de clima, solo e fatores humanos influenciam diretamente na qualidade final do produto. As indicações geográficas não são exclusivas para o mundo do vinho, apesar da bebida ter inúmeras indicações geográficas mundo afora. Podemos destacar alguns produtos com indicações geográficas da linha agroindustrial, como café, arroz, queijo, carne bovina, couro. Há ainda as indicações geográficas aplicadas a joias, mármore, ao artesanato de capim dourado. E não podemos esquecer das indicações geográficas aplicadas aos serviços, como serviços de tecnologia de informação e comunicação. No Brasil, são 67 indicações de procedência e 19 denominações de origem. Destas, 9 são dedicadas ao vinho e derivados da uva e do vinho. Bacana, Carol! Agora conta pra gente quais benefícios uma indicação geográfica pode trazer para a região. Com certeza, uma indicação geográfica trará inúmeros benefícios para a comunidade local. Ela promove, inicialmente, a manutenção das tradições locais, gera desenvolvimento regional, melhora e oportuniza a disponibilidade do produto no mercado, além de trazer oportunidades no sentido de incentivo e sustentabilidade para turismo e outros serviços. Ou seja, são inúmeros fatores para todos esses atores envolvidos. Inicialmente, a organização dos produtores, o que gera um estímulo à economia local e também promove a potencialização da atividade turística. Afinal, que consumidor não quer conhecer um local que ficou famoso por aquele produto? Por fim, os consumidores também são muito beneficiados, pois terão a garantia da originalidade daquele produto e evitando fraudes e imitações. Agora conta pra gente, Carol, qual é o órgão responsável por aprovar essas indicações? Quais critérios são considerados? E fala pra gente, a regulamentação é igual no mundo todo? No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é responsável pela concessão das indicações geográficas. E aqui nós temos duas categorias, a indicação de procedência e a denominação de origem. As concessões de indicações geográficas não são iguais em todos os países. Cada um possui a sua regulamentação própria, porém elas seguem diretrizes gerais. Isso significa que um produto reconhecido em outro país pode requerer também aqui no Brasil a sua proteção, evitando assim imitações e fraudes. Um exemplo disso é o vinho do Porto. Essa denominação é exclusiva para os vinhos elaborados na região do Porto em Portugal. No Brasil, mesmo que elaboremos um produto muito similar, ele não pode ser chamado dessa forma em função da denominação de origem que já possui e é registrada. Quanto aos critérios, é importante considerar a classificação ou categoria da indicação geográfica. Para o caso de indicação de procedência, é necessário a comprovação de que aquele local ficou conhecido e renomado por produzir um determinado produto ou serviço. Já no caso da denominação de origem, a área geográfica deve ser responsável por caracterizar o produto, ou seja,
O produto elaborado naquela região possui características muito distintas que são específicas daquele local. Fatores como as condições naturais e humanas são essenciais para tipificar essas características do produto. Assim, para o registro de uma indicação de procedência, é necessário que o local tenha se tornado reconhecido por um determinado produto ou serviço. Por exemplo, quando pensamos em São Joaquim, Santa Catarina, logo lembramos das belas maçãs e dos vinhos. Isso significa que esse local é reconhecido por produzir esses produtos. Faz-se necessário que estudos científicos comprovem que os fatores naturais, como o meio ambiente, solo, clima e também os fatores humanos, como o saber fazer, geram as características únicas daquele produto. Então, vamos relembrar. A indicação de procedência e a denominação de origem são as duas classes de indicações geográficas concedidas no Brasil pelo INPI. E elas possuem critérios distintos e uma é independente da outra. Não há necessidade de se conceder primeiro uma indicação de procedência para depois se conceder uma denominação de origem. Agora fala pra gente, que tipo de avaliações são feitas para os produtores se manterem certificados? No momento da solicitação da indicação geográfica, é necessário entregar o caderno de especificações técnicas, elaborado pela própria Associação de Produtores requerentes da indicação geográfica. Nesse caderno estão todos os requerimentos básicos para a concessão da indicação geográfica, como descrição do produto, delimitação da área geográfica, descrição do processo de elaboração ou fabricação, bem como as formas de controle. Então, são os próprios produtores, no momento da requisição da indicação geográfica, que estabelecem as regras que devem ser seguidas. A Associação de Produtores geralmente possui uma equipe especializada que irá controlar os seus associados e os produtos ali elaborados ou os serviços ali prestados, se atendem ou não essas requisições especificadas no caderno de especificações técnicas. Depois de todas essas informações, como a gente pode identificar que um vinho possui uma indicação geográfica? Os vinhos com indicação geográfica, seja ela uma indicação de procedência ou uma denominação de origem, buscam identificar na sua embalagem esse diferencial. Ou seja, os produtores querem comunicar aos consumidores essa característica distinta. Geralmente, na embalagem é colocado um selo concedido pela Associação de Produtores, garantindo que aquele produto atendeu às normas especificadas no caderno de especificações técnicas. Vale lembrar que os vinhos com indicações geográficas de outros países podem ser nomeados de formas diferentes, como, por exemplo, denominação de origem controlada, denominação de origem protegida, denominação de origem controlada e garantida, e ainda as apelações de origem controlada e garantida. E agora, você poderia falar pra gente como são divididas as indicações geográficas aqui no Brasil e citar alguns exemplos de indicações geográficas que já possuímos no nosso país? No Brasil, as indicações geográficas são divididas em indicações de procedência e denominações de origem. Como indicações de procedência, poderíamos citar, por exemplo, a indicação de procedência do Vales da Uva Guete e também a recente indicação de procedência dos vinhos de altitude de Santa Catarina, ambas aqui no estado de Santa Catarina. Há ainda as indicações de procedência dos vinhos de Pinto Bandeira e dos vinhos da Campanha Gaúcha, para citar algumas do Rio Grande do Sul. Quanto às denominações de origem, podemos citar a denominação de origem do Vale dos Vinhedos para vinhos e espumantes. Há ainda a denominação de origem do Cerrado Mineiro para café. E podemos citar a denominação de origem Campos de Cima da Serra para o queijo serrano. Agora, para finalizar essa primeira parte do nosso vídeo, pensando em nível mundial, quais seriam as indicações geográficas mais famosas do mundo do vinho? Bom, existem muitas indicações geográficas no mundo dos vinhos. Para citar algumas, podemos exemplificar o vinho do Porto, em Portugal. Na Espanha, temos o vinho Jerez e também o Cavas. Na Itália, temos as regiões como Barolo e Prosecco. Na França, temos inúmeras regiões muito famosas, como, por exemplo, os vinhos de Bordeaux, da Borgonha, o Champagne e ainda os Sauternes.
Para falar de algumas indicações geográficas do Novo Mundo, podemos citar o Napa Valley, nos Estados Unidos, e ainda a denominação de origem de Luján de Cuyo, na Argentina. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa primeira parte do vídeo sobre indicações geográficas com a nossa convidada Carolina Panseri. Não percam a segunda parte que vai sair em breve. Até a próxima semana!